Olá, crianças. Estamos voltando agora com a aula de História. Nossa segunda unidade, o terceiro capítulo, falando uma coisa bem legal. A oralidade dos povos mantém as tradições vivas, né? Vem falando muito sobre um assunto que nós demos em português, né? Que fala sobre a cultura indígena, não deixa de ser, né? Das lendas. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho algumas coisas a mais aqui, ok? Então vamos lá. De imediato ela começa assim. Em algum momento da vida, já ouvimos histórias, canções ou poemas, por exemplo, que foram ensinados aos mais novos pelas pessoas mais idosas da família ou de uma comunidade, isto é, foram passadas de geração para geração. Nós temos sempre alguém, um adulto importante, né, que sempre conta histórias, que gostam de ver os passados, tudo direitinho. Em algum momento da vida, já ouvimos histórias, canções ou poemas, por exemplo, que foram ensinados aos novos pelas pessoas mais idosas da família ou da comunidade. Isto é, passado de geração para geração, né, uma para outra. Nesse capítulo, você vai identificar a importância dessas tradições, né, chamada de tradição oral, né? Por quê? Porque ela é falada e transmitida na parte do diálogo, de uma conversa, e para a formação das diferentes culturas. Vocês podem observar que quem é que nunca teve alguém mais velho que contasse uma história de um antepassado que fazia isso? É mais ou menos isso que nós vamos ter nesse nossa segunda unidade do terceiro volume, ok? Vamos iniciar. Bom, por meio da oralidade, as pessoas compartilham as suas tradições, os seus costumes com outras gerações, né? Então, vamos lá. Aqui no Diga Aí, na primeira questão, diz: leia esta trova criada por Aldemar Tavares, tá? Então, diz assim: mas o que é trova, tia? Texto poético formado por estrofe de 4 versos, tá? Nós temos 2 estrofes e cada uma tem 4 versos, ok? Começando com: para dormir numa rede, cumpre logo prevenir. Não é chegar e deitar, nem é deitar e dormir. Tente procurar o jeito de dormir enviesado, pois, não dando um jeitinho, não está, em regra, deitado. Bom, para que vocês tenham 2 palavrinhas aí desse poema, que prevenir, preparar-se para algo que vai acontecer. Enviesado, atravessado ou igual diagonal, tá? Então, é mais ou menos isso que nós vamos começar aqui, que diz: após a leitura do texto, responda as questões, tá? Qual é a função do objetivo citado no texto? Lembrando que essa parte é oral, tá? Se você quiser copiar aqui do lado, você pode. Mas a função principal era quem sabe? Uma rede, né? Qual é a função dele? Para dormir, descansar, tirar aquela soneca. Quem não gosta de uma rede, né? Adoro uma rede. Bom, existe uma maneira ideal de usar este objeto, ou seja, a rede? Sim, todo mundo tem que estar o quê? Enviesado, que é como se estivesse em diagonal, porque tu não chega na rede e deita. Geralmente tu deita como se fosse diagonal mesmo, deitado, o corpo não fica reto, nem na horizontal, nem na vertical. Geralmente a gente deita desse jeito. Eu espero que todos já tenham deitado numa rede. Bem aqui, antes de passar para a segunda questão, bem aqui tem o QR Code. Eu quero que vocês observem ele, utilize, tem uma animação,
Aqui é bem legal, tá? Bom, diz assim, na segunda questão diz, leia este trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, que veio às terras que se tornaram o Brasil com os primeiros portugueses que aqui chegaram em 1500. Bom, é um trecho da carta que diz: uma povoação em que haveria 9 ou 10 casas, as quais eram tão compridas e de esteio a esteio, uma rede atacada pelos cabos alta, em que dormiam debaixo para se aquecerem, eles faziam fogueiras. Bom, esteio, o que é isso? Peça de madeira ou ferro que serve para segurar alguma coisa. Geralmente, os portugueses, a parte da Europa, não conheciam esse objeto, né? Eles já vieram descobrir quando Pero Vaz de Caminha relatou na chegada dos portugueses ao Brasil. Na questão da letra A e B, diz: de acordo com a carta, responda as questões. Crianças, aqui eu não tenho espaço, mas eu queria que vocês realmente copiassem mesmo, ok? De acordo com a carta, responda as questões. Letra A. Os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso da rede fazia parte da tradição, da cultura, né? Ou seja, os portugueses nunca tinham visto uma rede até então. O uso de rede fazia parte da tradição, da cultura, ou seja, dos europeus, dos portugueses? Sim ou não? Não, né? Ou seja, porque eles só conheceram a rede desse objeto quando eles chegaram aqui no Brasil. Ok, então a rede fazia parte da tradição de quem? De qual cultura? Só dos indígenas. Era a nossa cultura. Nossa, que a gente diz hoje, né? Mas era a cultura deles, tá? Este objeto é utilizado pelos brasileiros atualmente? Com certeza, gente. Quem é que não gosta, depois de uma tigela de açaí com peixe frito, uma soneca, é tudo de bom. Bom, o nome rede foi dado para Pero Vaz de Caminha ao objeto utilizado pelos indígenas para deitar, descansar e dormir. Em língua indígena, esse objeto era chamado de ini. Interessante isso aí. Vamos lá, crianças. Continuando no nosso assunto. Tradição oral e a cultura dos povos nativos. Nós estamos falando, gente, de cultura, de oralidade, ou seja, de formação cultural que antigamente eram passados de pai para filho, de geração para geração, de uma pessoa adulta para uma criança, mas de forma oral, né? Quem nunca escutou uma cantiga de roda que papai, mãe ou um outro adulto que cantava para vocês, né? Então isso as gerações passadas de pai para filhos, ok? Bom, como nós estávamos falando da parte indígena, vamos lá. Na tradição oral, as histórias e o conhecimento são compartilhados por meio da fala ou do canto, né? Sem o uso da escrita. Como eu falei ainda agora, músicas, ciranda, cirandinha, entre outras cantigas populares, por fala ou por canto, sem o uso da escrita. Essa maneira de compartilhamento possibilita a preservação da história e da cultura dos antepassados para futuras gerações. O que a gente sabe hoje, né, de hoje em dia, dessas partes culturais, geralmente foi feito desse jeito. Não tem uma escrita, um relato que diz, olha, iniciou aqui, olha, iniciou, esse canto começou aqui, não, essa história começou. Geralmente não haviam essa comunicação. Eles simplesmente contavam. E geralmente as pessoas se reuniam, né, para ouvir essas histórias. E geralmente era das pessoas mais velhas. E essa cultura foi passando de geração em geração e a gente até hoje acontece. Tá?
Vamos lá para a parte da interpretação. Na primeira questão, nós temos uma fotografia. Se vocês quiserem no QR Code, ele mostra com bastante detalhe sobre essa fotografia, que mostra um grupo de indígenas, Maori, creio que é assim que falo, etnia habitante lá da Nova Zelândia. Então, não é nenhuma cultura brasileira, já é uma outra forma cultural. Bom, e aqui você tem a fonte do Jim, mas bem aqui você tem um texto, que é mais ou menos fala assim. Bom, essa fotografia é registrada entre 140 e 100 anos atrás, olha que é bem distante, né? Mostra um grupo de pessoas da etnia Maori, em frente a um local conhecido como casa de conversação, ou seja, eles tinham um local para conversar, para dialogar e criar as situações. Tá, nessa casa há figuras representando ancestrais maoris. O local, no caso, é usado para certas atividades coletivas, ou seja, para como compartilhar ideias, compartilhar histórias, fazer discussões de assuntos, isso também é oralidade, e até realizações de atos religiosos. Então, era um local onde todas as pessoas poderiam conversar. Creio que também na parte indígena, que a nossa cultura vem deles também, o que acontecia? Nós também temos essa cultura. Quem é que não gosta? Quem mora em prédio nem tanto. Algum tempo atrás, em alguns momentos de algumas cidades, o que acontece? As pessoas se reuniam na frente das casas, né? Para conversar, para contar história, né? E, geralmente as vizinhanças se reuniam naquele momento, né? Isso era uma forma de diálogo. Bom, aqui eu tenho duas alternativas de atividade. Bom, agora eu quero que você pause o vídeo, tá? Para que você possa responder essas duas questões. Caso você já tenha feito, você vai aguardar um pouquinho mais e dar continuidade. Quem ainda não fez, pause o vídeo para você responder, ok? Aguardo vocês. Já que vocês já responderam, diz assim a primeira pergunta. Quantas pessoas foram retratadas na imagem? Então, você contou cada um deles, né? E deu a resposta. No caso aqui, que foi 16 pessoas, ok? Agora, na letra B diz, conforme o texto que descreve a imagem, que tipo de atividades são realizadas nesta casa? Será que é atividade relacionada às tradições escritas? Será que todo mundo ia lá só para escrever? Ou atividades relacionadas a tradições orais, conversas, diálogos, rituais religiosos? Qual das duas opções? Primeira ou segunda, que vocês marcaram? Vamos lá marcar comigo, mas é isso mesmo, ok? Vamos passar. E não esqueçam de ler essa atividade aqui, tá bom? Isso aqui é uma informação muito legal para vocês. Na segunda questão, ele diz, em um mapa mundi, encontra a localização da Nova Zelândia. Aqui está a Nova Zelândia, tá ok? Vamos ver lá no mapa mundi. Ok, ó. Próximo, Austrália, bem aqui a nossa América, tá? Então, a localização. Todo mundo viu aí? Na terceira questão, diz, busque informações sobre como vivem os maoris, né, na atualidade, e registre sua descoberta no caderno. Bom, isso é uma pesquisa, se você tiver curiosidade, vá lá e pergunte, tá bom? Faça isso. Grupos étnicos como os maoris, ou maoris, né, que não tinham escrita própria para registrar e dividir seus ensinamentos, eles realizavam esse compartilhamento cultural, né, dessas informações por meio da oralidade, e geralmente era de conversa.
Dessa forma, garantiam a continuidade de suas tradições. E era assim que eles faziam. Das danças, da cultura, até de alimentação. Tudo isso era dito ali. O povo que habitava o Brasil antes da colonização portuguesa também compartilhavam seus conhecimentos e saberes por meio das tradições orais, né? Que quem era? Quem era o povo que havia? Geralmente, os indígenas, né? Aos descendentes desse povo, ainda se vale desse tipo de tradição na atualidade. O que ele quer dizer? Que até hoje em dia isso acontece na cultura indígena, né? Eles geralmente se reúnem, né, para contar qualquer fato. Pode ser da caça, hoje em dia, como tem uma tecnologia que eles também vivem dentro disso, como é usado, mas eles não perdem essas tradições culturais que eles fazem, de se reunir, de contar as histórias, de mostrar como é feito. Então, todo mundo vai fazendo essa parte, ok? Então, geralmente aqui, ó. Bom, aqui você tem uma foto e a fonte dessa foto. Bom, na foto ela foi registrada a casa de reza de uma aldeia indígena Guarani, no município de São Paulo. Essa construção apresenta os mesmos princípios da casa de conversação, lá que a gente viu na página anterior, onde as pessoas se reúnem para discutir, ensinar, trocar história e saberes. As casas de rezas também são chamadas de opi e são sagradas para os tupis guaranis. Então, aqui você tem um local onde eles se reúnem para conversar. E nessa conversa são passadas as informações, né, de geração para geração. Ok? Então, é muito importante que vocês grifem aí, ó. As casas de rezas também são chamadas de opi, né? Que era uma forma de... E são sagradas para os tupi-guaranis, né? Opi. Nas reuniões, os indígenas penduram as redes para se acomodarem. Ou, vou voltar um pouquinho lá. Olha como a rede está pendurada aqui, crianças. Ó, tá vendo aí? Então, ele tem que deixar um espaço aqui, olha, tá? Tem um espaço aqui, né? E geralmente eles se sentam por aqui, isso que eu creio que imagino, né? Se acomodam, sentam-se em grupos para ouvir e contar história, em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essas histórias podem ser de dois tipos. Mito, né? Através da narrativa antiga sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras. Essas histórias são chamadas de mitos ou lendas. E a gente viu na aula de português, né? De como surgiu a noite. Entre outras histórias que a gente já conhece. Nossa região, assim, é cheia disso. Temos a lenda da Vitória Régia, temos a lenda da Iara, nós temos a lenda do Boto. Então, são culturas, né, de origem, de como o ser humano está aqui junto, né? Então, como nascem as estrelas, como foi que a indiazinha morreu e virou a lua. Então, nós temos tudo isso, até a lenda da Vitória Régia, ela conta uma dessas. Outra narrativa é das aventuras de um antepassado, ou ensinamento e discussões sobre a atualidade. O que ele quer dizer com isso? Que além de contar histórias, né, de tipo dessas lendas, eles também contam as aventuras dos indígenas, né, geralmente daquele grande guerreiro que fez, ou um cacique que soube organizar a sua aldeia e assim por diante, tá? São essas informações que geralmente eles fazem. Bem aqui embaixo,
nós temos uma outra chamada que é muito importante vocês lerem, que diz assim mais ou menos, tá? Os xamãs, deve ser isso, também conhecido como pajés, são responsáveis pelos ritos religiosos, ou seja, os pajés são esses partes que fazem os ritos religiosos e por orientar a condução dos contos de dança. São eles também que guardam e contam a história na aldeia. Então é ele que tem a função de chegar e dizer, ó, bora lá conversar que hoje tem história. Ok? Vamos lá. No Eu Historiador tem um outro texto aqui, ó. Leia trecho de uma história contada pelo povo, gente do céu, Neguetu, nem ia se falar, mas tudo bem. Falante de Tupi-Guarani e habitante da Amazônia, em uma área que abrange o Brasil, a Colômbia e a Venezuela. Então, geralmente fica nessa fronteira aí. Ele diz assim, ó. No princípio, contam, havia só água no céu. Olha aí a história. Tudo era vazio, tudo noite grande. Um dia, contam, Tupã desceu de cima. Nesse momento, o sol apareceu no tronco do céu. Tupã olhou para ele. Quando o sol chegou no meio do céu, Tupã pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe na nariz, deixou no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar, não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupã, ao vê-lo já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Quando o sol chegou no meio do céu, Tupã pegou uma mão cheia de terra, amassou-a bem, depois fez uma figura de gente, soprou-lhe no rio e deixou-o no chão. Essa figura de gente começou a engatinhar. Não comia, não chorava, rolava à toa pelo chão. Tupã, ao vê-lo, já grande, soprou fumaça dentro da boca dele. Já então, contam, ele falou. Quando a noite chegou, quando a lua alumiava, já bonito, pareceu-lhe ouvir para a banda do céu barulhar alguma coisa. Ele escutou bem, ouviu uma cantiga. Sentiu alegria, seu coração cantou também. Na verdade, o que ele está contando aqui é a história da humanidade, é como surgiu o homem. Aí você tem a alternativa A e B para fazer, dá uma pausa no vídeo, façam e a gente volta já já. Já que você já fez, deu a pausa, de acordo com a leitura, responda as questões. Marque o X na alternativa referente à história das tradições. Gente, eu não sei falar essa palavra. Bom, esse texto é de uma história sobre acontecimentos da atualidade ou esse texto é um mito? O que vocês acham? Vamos lá, primeira ou segunda questão? Vamos marcar? Isso mesmo, é um texto, ele é um mito, que também hoje em dia se chama de lenda, né? Na letra B diz, como os indígenas, por meio do mito, percebem a passagem do tempo. Eles contam para explicar como aconteceu os fatos. É tipo assim, é como se eles estivessem contando realmente a história, porque isso aconteceu. Demora, eles sabem que a passagem do tempo acontece justamente por isso, né? Para que eles vão contando para explicar como é que aconteceu os fatos. E geralmente era uma história que acontecia nesse sentido. Então, eles dão uma explicação. A verdade é essa. Outro, gente, nós vamos parar na nossa unidade aqui. Vamos parar nossa página hoje, ok? Mas vou deixar para dever de casa. Caderno de atividade do positivo. Vou passar
para dever de casa, caderno de atividade, página 71 e 72, ok? Próxima aula que eu tiver, nós vamos corrigir essa tarefa aqui, tá? Então, eu aguardo vocês, tá? Na próxima aula. Beijo.